E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, conseleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguida sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que te chama, o qual também te fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Nas minhas últimas 5 mensagens, nós tivemos a oportunidade de lermos toda a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo falou, escreveu, e nós pudemos extrair algumas lições a partir da inquietação do coração do apóstolo para com os Tessalonicenses, porque esta primeira carta foi escrita após o Senhor inquietar o coração do apóstolo acerca daqueles irmãos, porque estava distante da cidade de Atenas, e o seu corpo estava cansado, a sua mente estava cansada, e ele sentiu a necessidade de descansar por uns dias, e esperando a resposta de Timóteo, que fora enviado até Tessalônica, para saber como estavam os irmãos que lá residiam. Porque no seu coração, por causa do seu amor para com aquela igreja, Paulo temia que os irmãos pudessem cair entrar em situações de pecado, ceder às tentações. E quando Timóteo chegou com as notícias de Tessalônica, Paulo alegrou o coração e escreveu essa carta, endereçando aos Tessalonicenses. Nós podemos ver, por meio destas ministrações, acerca da eleição de Deus, do chamado do Senhor para com a nossa vida, e a necessidade de correspondermos a esse chamado. Vimos no capítulo 3 o que fazer para suprir o que ainda falta à nossa fé, e compreendemos a necessidade de obedecermos a Deus para consolidarmos a nossa salvação. E hoje eu gostaria de trazer a você a perspectiva na presença do Senhor. Qual a sua perspectiva diante de Deus? Sabemos nós que muitos mistérios existem, e mistério é aquilo que ainda não conhecemos e que talvez nunca venhamos a conhecer. Mas sabemos nós que os mistérios da verdade pertencem ao Senhor,
E as revelações que Ele traz a nós pertencem aos homens. Aquilo que Deus dá-nos a conhecer, chamamos de revelação. E aquilo que não temos entendimento da parte do Senhor, chamamos de mistério. E o mistério é que haverá um dia, e que vimos na ministração passada, acerca de um grande alarido, um grande barulho, uma voz de trombeta, e o Senhor Jesus voltando nos ares, acompanhado de seus anjos e santos que ressuscitaram dos mortos, e aqueles que estiverem vivos naquele instante glorioso e que pertencerem ao Senhor serão arrebatados, retirados da face da terra. E o apóstolo Paulo, ele recomenda que os irmãos possam consolar-se com essa esperança, com essa expectativa no futuro glorioso que está reservado para aqueles que são fiéis ao Senhor. E Paulo, ao começar aquilo que nós chamamos de capítulo 5 da sua carta, ele fala acerca de um mistério, porque o coração do homem pode perguntar-se: mas quando será isso? Talvez para que possa se preparar para esse momento. Mas Paulo diz que esse dia virá sem que o homem saiba, como um ladrão na noite, não esperado. E que devemos compreender o que o Senhor Deus faz, recebendo entendimento de todo o projeto de Deus, e que o Espírito do Senhor possa abrir a compreensão das nossas mentes, para que entendamos os grandes propósitos de Deus. E Paulo, dirigindo seus Tessalonicenses, sugeriu, orientou e aconselhou que pudessem se revestir da fé e do amor, e também de uma viva expectativa do cumprimento desse projeto de Deus, que ansiassem, que esperassem no Senhor, e que estivessem preparados para que, quando o Senhor voltasse, pudessem ser recolhidos para a eternidade. Há uma série de conselhos práticos que o apóstolo dá aos Tessalonicenses, e que é muito útil que nós possamos também receber, reter em nós, para que possamos cumprir o chamado de Deus e a missão que Ele tem separado para nós. Sabemos nós que para Deus há aqueles que creem e há aqueles que ainda não creem, e os que não creem devem ser evangelizados, devem receber o Evangelho do Senhor, a boa notícia acerca da obra salvadora de Deus que está em Jesus Cristo. Por isso, nosso chamado, se pudéssemos resumir o chamado, diríamos: evangelizar os que não creem e edificar a fé daqueles que creram. Queridos, Paulo aconselha a toda a igreja a amar, respeitar, obedecer a liderança que Deus constituiu sobre ela, honrar, para que aqueles que foram constituídos como guias espirituais sobre a sua vida possam fazer isso, cumprir as ordenanças de Deus quanto à sua vida, não gemendo, não chorando, mas que possam fazer isso com alegria, porque a glória do pastor é a igreja, é o trabalho desenvolvido. E por isso a inquietação e o temor no coração do apóstolo Paulo para com aqueles irmãos que já não viam um certo tempo e que foram gerados em espírito através de muita tribulação,
de sofrimentos e perseguições. E naquele período que Paulo passou em Tessalônica, disputando com os judeus na sinagoga, ele alcançou para Jesus Cristo alguns gregos e várias mulheres que decidiram-se a seguir e a servir a Jesus Cristo. E Paulo os amava. E Paulo se interessava por eles. Paulo constituiu em cada igreja que fundou, discipulou e constituiu pastores, obreiros, para que cuidassem daquele rebanho. O ministério apostólico de Paulo sinaliza para que nós possamos, juntamente com ele, auxiliando na condução da obra de Deus, cumprindo aquilo que Deus espera de nós, como irmãos em Jesus Cristo, que nós possamos exortar aqueles que necessitam de direção espiritual. Quantas pessoas necessitam de apoio, das consolações que provém do Espírito Santo, e se nós temos o Espírito em nós, devemos consolar essas pessoas, procurando animar, levantar aqueles que caíram, animar aqueles que estão desanimados, sendo pacientes, cultivando em nós o amor para com todos, não nos vingando de ninguém. A vingança pertence ao Senhor. É Deus que trata com aqueles que maltratam os seus filhos. Não somos perseguidos, mas devemos ter em nós um sentimento de doação de nós mesmos, de cultivarmos uma atitude espiritual que passa por uma vigilância quanto à nossa própria salvação, porque receber a salvação é um ato gratuito da parte do Deus poderoso, mas cabe a nós conservar essa salvação com fé em Deus, crendo na palavra do Senhor, desenvolvendo a virtude do amor em nós para com a igreja e para com todos, permanecendo em Deus, vestindo-nos da presença do Senhor, que está na pessoa de Jesus, porque o nosso chamado é para que sejamos parecidos com Jesus. Por isso somos denominados cristãos, porque obedecemos a Deus, porque a palavra dele impacta o nosso coração, e o Senhor traz a nós um modelo, uma referência de como devemos ser, do que nós devemos fazer em sua presença. E Jesus Cristo é esse modelo, porque veio a nós, embora não tivesse pecado, e é o único ser que passou e pisou sobre a face da terra sem pecado, mas vestiu-se de carne, tornou-se homem, habitou em nosso meio e trouxe-nos a presença do Pai, apresentou-nos Deus na condição de Pai. O amor, permaneceremos alicerçados na palavra, porque o que há de mais importante é o fato de estarmos em Deus e termos recebido Deus na pessoa de seu amado Filho Jesus Cristo, não olhando para o caminho, mas com os olhos fixos no alvo, caminharemos com firmeza para que Deus possa cumprir em nós o seu propósito. Se olharmos para nós mesmos, cairemos. Se olharmos para as dificuldades do caminho, tropeçaremos. Por isso, nossos olhos precisam estar fixos naquele que é o nosso Redentor, naquele que é o nosso Senhor. E para isso, devemos seguir a recomendação de Deus, por meio do Espírito Santo, que falou na boca do apóstolo Paulo, e fez com que ele escrevesse, para que nós pudéssemos usar a fé em Deus,
e em seu Filho Jesus Cristo, sabendo que Jesus Cristo está nos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos, e Ele tem intercedido por aqueles que hão de herdar a salvação. E nós recebemos a preciosa salvação de Jesus, porque nós cremos, nos decidimos por Cristo. Então devemos amar a promessa do Deus vivo, devemos agir em fé, sempre mantendo a nossa mente, mantendo o nosso coração ligados na promessa de Deus. Não às paixões da carne, não aos desejos do nosso coração, não às atitudes geradas por circunstâncias de pressão, mas com o coração colocado em Deus, com a mente colocada no Senhor, recebendo por meio da palavra a orientação e a direção para todas as situações da nossa vida. Então nós permaneceremos no Senhor, caminhando com o Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Se confiarmos nele, Ele fará tudo por nós. Não fará aquilo que deseja a nossa carne, mas fará aquilo que mais precisamos. Deus nos dará daquilo que nós necessitamos para permanecermos nele, para servirmos a Ele e para, no tempo dele, usufruirmos dos céus, vivermos com Ele por toda a eternidade. Se o nosso coração está colocado nas coisas terrenas, somos os mais infelizes dos homens, como nos diria o próprio apóstolo Paulo, porque chegamos tão perto da palavra de Deus, chegamos tão perto do Espírito Santo, e estamos querendo usar Deus, o seu Espírito, a sua palavra, a fim de recebermos daquilo que nós queremos para os próximos 70 anos, 50 anos, simplesmente para termos uma vida abençoada na terra, com conforto, sem dificuldades. O sacrifício de Jesus Cristo é muito maior do que todo e qualquer sonho humano. O desejo do coração de Deus para com a nossa vida é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós possamos querer para nós mesmos. Por isso nós devemos permanecer em Jesus, revestidos de Cristo Jesus, porque aqueles que são batizados são revestidos de Jesus Cristo, e o Espírito do Senhor vai nos usar e vai nos levar a nos afastar do pecado, vai nos fortalecer para resistirmos às tentações. E em cada situação da nossa vida, nós devemos olhar para Jesus, nos fortalecer em Jesus e fazer aquilo que Jesus mesmo faria se estivesse no nosso lugar. Esse é o pensamento cristão. O grande propósito de Deus é que permaneçamos nele, com o coração nele, que o Espírito Santo dele tenha liberdade para agir dentro de nós, e que nós possamos ir até o outro, buscar o outro, levar ao outro a palavra que salva, que transforma, que eles também possam ter a oportunidade, o privilégio de conhecer a Jesus e receber aquilo que você recebeu. Nós temos o remédio para a cura da alma. Por isso, queridos, devemos buscar desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus, na sua palavra, no poder que há nessa palavra, e no amor de Deus que está expresso nessa palavra. Nós devemos crescer, devemos ampliar, devemos desenvolver a nossa capacidade de amar a igreja e de amar os perdidos, e devemos também reconhecer a obra de Deus na vida dos irmãos, glorificar o Senhor Deus por aquilo que Ele está fazendo na vida daqueles que estão conosco, cultivando a mesma fé. O Espírito Santo, Ele é uma realidade na vida daqueles que praticam a palavra do Senhor.
ouçamos o que Deus quer dizer às igrejas, o que Ele está dizendo. E quando nós ouvimos, nós começamos a fazer do Evangelho algo prático, transformamos o Evangelho em atitudes. Então esteja disposto a aquilo que nós chamamos de pagar o preço, ou sacrificar-se em favor da construção do reino de Deus. Podemos passar provações. Se o nosso foco está em Jesus, as leves e momentâneas tribulações que passamos não são para comparar com aquilo que o Senhor tem revelado para os seus filhos, daquilo que experimentarão na glória celestial. E isso é fé. Fé é acreditar que após o seu falecimento existe algo melhor preparado por Deus para você. E renunciar, abrir mão aquilo que não agrada ao Senhor. Porque se queremos prosperar na presença de Deus, devemos agradar o coração de Deus. E aprendemos que para agradar o coração de Deus devemos receber o seu ensino e andarmos no padrão de Deus para a nossa vida. Se estamos consumidos pelo amor de Deus, então não há do que nos queixarmos por perdas decorrentes da escolha que nós fizemos. Mas se buscamos a Deus para a satisfação da nossa carne, como esperamos receber daquilo que é espiritual e que está reservado para os filhos do Senhor, se o nosso coração esteve sempre apegado àquilo que é material e àquilo que é humano? Usemos daquilo que é material, segundo Deus propõe, com o coração desapegado, usando daquilo que Deus permite que nós usemos, mas sem ambição desmedida, mas com o coração em Deus, um coração agradecido, um coração que se satisfaz na presença do Senhor. Quem está em Deus ocupa-se dos irmãos e preocupa-se com os irmãos. Quem está em Deus ora pelo crescimento da igreja, ora pelos irmãos que estão passando dificuldades, auxilia naquilo que é possível auxiliar, não condena, mas consola, conforta. Por isso nosso chamado é para nos dedicarmos ao Senhor, para que a nossa vida esteja realmente entregue ao Senhor, para que a glória de Deus se manifeste poderosamente na nossa vida, de modo que possamos crescer no conhecimento e na graça. E quanto mais o tempo passa, mais nos tornamos semelhantes a Jesus, mais a nossa alma está iluminada pela luz de Deus, mais próximos de Deus estamos, porque um dia a mais em nossa vida é um dia a menos até o encontro com o Senhor. Então temos que nos preparar, e a nossa preparação é aplicar o ensino do Senhor. A nossa preparação é nos enchermos das palavras de Deus, é nos deliciarmos com a palavra viva e eficaz do Senhor, é poder crer na palavra, dar e liberar essa palavra na vida das pessoas, para que creiam, para que sejam edificadas na fé, e dessa forma nos manteremos no Senhor, orando a Deus por nós mesmos, clamando ao Senhor a misericórdia, porque não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar na força do braço, nem no dinheiro do bolso. Nada temos em nós que não nos seja dado por Deus, o Senhor, porque a Ele toda a honra e toda a glória, a Ele devemos dar todo o domínio, e o conhecimento que chega a nós é um presente de Deus, e o
entendimento espiritual que recebemos é presente do Senhor, para que sejamos fortalecidos e vivamos o favor que nós não merecemos, de forma alguma merecemos, mas que recebemos por um ato da graça do Senhor. E aprove a Deus chamar você para o Evangelho dele. Mas o Evangelho que Jesus chamou é o Evangelho verdadeiro, o único Evangelho na verdade, um Evangelho que nos chama a nos comprometermos no mais profundo da nossa alma, a nos entregarmos a Ele e à igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E enquanto somos preparados pelo Senhor, devemos cooperar com Deus, auxiliando os irmãos a se prepararem também, para que o azeite na botija ou em nossas lâmpadas, para que possamos iluminar a noite. Aqueles que são da noite, aqueles que estão em trevas, diz o apóstolo que embebedam-se à noite, mas hoje embebedam-se à noite, embebedam-se de dia. As pessoas estão, queridos, embriagados com ideias loucas, ideias de fama, de prazer, ideias da satisfação do eu. As pessoas buscam apenas serem felizes e acreditam que podem conseguir isso por conta própria, ou então, no máximo, contam com o outro, com a outra pessoa, para que as façam felizes. Mas quantos olham para Deus? Quantos têm a sua perspectiva de vida colocada no Senhor? Somente aqueles que se voltam para a Escritura, somente aqueles que entregam-se ao Senhor, que renunciam às suas próprias vidas e fazem da obra de Deus a sua missão. Esse é o chamado. O chamado do Senhor é esse. Sabemos nós que existem necessidades de ordem material. Sabemos nós que todos temos necessidades emocionais. E entregar o coração a Deus é, na verdade, devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, a vida. E quando nós assim fazemos e confiamos no Senhor, nos lançamos em Deus, crendo que Ele é o suprimento de todas as nossas necessidades físicas, porque é Ele que nos dá saúde, materiais, porque tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor e nos foi dado pelo Senhor para que usemos enquanto nós estivermos aqui sobre a face da terra. Que as nossas necessidades espirituais, somente Deus pode suprir, pode preencher a necessidade do homem, da alma, de se encontrar com o Todo-Poderoso. E os espíritos atravessadores fazem isso, atravessam para enganar, para perverter o coração, para receber uma adoração indireta. Porque quando o homem não adora a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo entendimento, ele está adorando a Satanás de forma indireta. Quando o homem adora o dinheiro, ele está adorando o diabo, porque não está adorando a Deus. E somente Deus é digno de adoração, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder, toda a excelência, toda a majestade, porque Ele é Deus, Ele é o grandioso Rei. E quando nós nos achegamos a Deus, é para nos tornarmos súditos deste grandioso Rei, Rei do universo, de toda a terra. Ele é tão grande que não pode ser contido
Se nós o temos, temos que expandir, temos que fazer com que ele chegue até outras pessoas, irmãos. Isso é algo natural. É impossível esconder Jesus Cristo dentro de nós. A lâmpada que é acesa é colocada no alto, para que todos a vejam e que possa iluminar todo o ambiente, e não debaixo da cama, para que ninguém a veja, a não ser aquele que a possui. Jesus disse que nós somos luz do mundo, e para manter acesa a chama, nós precisamos viver a expectativa da volta de Jesus. O que alimentava a igreja primitiva era o fato de que eles esperavam Jesus a qualquer momento. Pode ser hoje, acordavam, glórias a Deus, Senhor Jesus, aqui estou, obrigado por esse dia. É hoje, Senhor. Não foi. Não foi hoje também, até agora. Talvez não seja amanhã. Talvez não seja nos próximos 10, 20, 30 anos. Mas um dia ele virá. E para manter acesa a chama em nós, devemos cultivar essa esperança viva de que Jesus voltará. E o apóstolo disse: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Falem dessas palavras. Não extinguais o espírito. Regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre. Mas se colocamos a nossa alegria naquilo que acaba, como nos alegraremos sempre? Só tem o poder de alegrar sempre aquele que fez do Senhor a sua alegria. E a força do Senhor é que é a nossa alegria. A alegria permanente, duradoura, que não se esvai, que não acaba. Queridos, embora tenhamos um corpo que se sente atraído por aquilo que é terreno, por aquilo que é carnal, e a nossa alma que domina esse corpo é atraída por aquilo que os olhos veem, mas há um espírito em nós, que somente pode ser alimentado por aquilo que é espiritual, a presença do Deus vivo. E o Senhor vai nos alimentar espiritualmente. O Senhor te deu uma panela cujo alimento nunca acaba. A palavra. E detalhe: quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, mais vontade você vai ter de comer mais, de se alimentar mais. Sabe por quê? Porque Deus nunca basta. Isso é fanatismo. Que isso? Larga de ser fanático. Você está perdendo a sua vida. Sim. Glórias a Deus, porque estamos perdendo a nossa vida por algo maior, por algo melhor, pela vida do Senhor em nós, por aquilo que Deus faz em nós, pela expectativa da eternidade com o Senhor. E não há ouro, prata, joias, pedras preciosas, amor terreno, nada que se compare ao que Deus tem. E se você já sentiu a presença do Espírito Santo, se já houve um lampejo da presença do Senhor na sua alma, você sabe do que eu estou falando. Que o Senhor te conduza, que o Senhor te dê uma viva expectativa da volta dEle, que você possa entregar o controle da sua vida em Deus, que você possa andar em Espírito sempre. Isto é impossível. É o que Deus tem, é o que Deus oferece. Estou exortando você nessa noite a assumir a eleição de Deus na sua vida, a
corresponder ao chamado de Deus, a buscar aquilo que falta para completar a boa obra que Deus começou e que vai concluir no dia que Ele te chamar. Eu estou exortando você a obedecer ao Senhor para confirmar a poderosa salvação que Ele trouxe na sua vida e a manter viva a expectativa de Deus, a ter sua perspectiva de vida colocada totalmente no Senhor. Se você fizer isso, meu irmão, todas as coisas pelas quais você está lutando, sofrendo, o Senhor será o consolo da sua dor. O Senhor trará resposta. O Senhor transformará em bênção o suprimento da sua necessidade. E mais importante que tudo isso, o Senhor te conduzirá para Ele. Porque você foi provado na terra e foi aprovado. Por isso, viverá para sempre com o Senhor. Oremos. Amado Pai, Santo e poderoso Deus, Pai, essa palavra não é palavra de homem, não é minha, é do Senhor. Senhor, diante dessa palavra, eu te peço que cumpra essa palavra em mim. Tudo o que eu quero é ser o que o Senhor quer que eu seja. Pai, que esta igreja seja conforme o seu coração. Deus, visita e permaneça em nossas mentes, em nossos corações, para que os sentimentos, ó Pai, sejam os sentimentos do Senhor Jesus, conforme o conselho do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir dentro de nós. Que nós possamos, Deus, sentir o brilho da Tua presença. Que possamos, Deus, exalar o perfume do Senhor Jesus na nossa atitude. Que as pessoas venham para o Senhor, não tanto por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que o Senhor nos tornou, por aquilo que o Senhor está fazendo em nossa vida, em nossa alma. Deus poderoso, nos capacite. Não podemos obedecer por nós mesmos, mas podemos, Deus, deixar que o Teu Espírito nos conduza. Nos entregamos a Ti, Senhor Deus, e pedimos a operação do Seu poder. Faça mais em nós, de acordo com a Tua graça abundante. Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito e nos enche com o Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, obedecer a Tua voz, andar nos Seus caminhos, e possamos levar conosco, ó Deus, aqueles que o Senhor nos der como companheiros de caminhada. Amado Pai, nos ensina a amar na prática, nos ensina a amar, e que sejamos conhecidos e reconhecidos pelo Seu amor em nós, porque dessa forma, Deus, a Sua glória será manifesta na nossa vida e na nossa igreja. Trabalhe, Senhor Deus, o coração da igreja e use essa igreja para tocar no coração dessa cidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é que nós oramos, nos entregamos a Ti. Mova o Teu Espírito Santo em nós e cumpra em nós o Teu chamado para a Sua glória. Amém. Se você recebe essa palavra, louvai ao Senhor, aplaudindo a glória dele. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Glorificado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, seja glorificado Deus por essa igreja. Seja glorificado o Senhor por essa igreja.